Meu nome é Letícia Fleja, eu sou estudante de jornalismo na Universidade Fevale e está começando mais um episódio do podcast Revista Fevale Vivendo na Fevas. No episódio de hoje vamos conhecer um pouco sobre o projeto Logicando. Quem está aqui comigo para tirar algumas dúvidas são os professores do projeto, professora Débora Barbosa e Juliano Varela de Carvalho. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Então, para começar, vocês podem contar um pouquinho sobre a trajetória acadêmica e profissional de vocês? Então, eu comecei a minha trajetória acadêmica, né, em Pelotas, né, no curso de análise de sistemas na Universidade Católica, depois fiz mestrado e doutorado na URGS e desde então, desse período, atuo, né, como professora, que esse sempre foi a minha vontade, assim, desde da graduação, né. Na universidade, atuo aqui desde 2011, né, e tanto nos cursos de computação, como também no programa de pós-graduação em diversidade cultural e inclusão social. E no projeto Logicando, né, já aí há um bom tempo, esse é o tema aí da nossa conversa hoje. Eu também sou natural de Pelotas e me graduei na Federal de Pelotas, no curso de informática. Depois eu fui fazer mestrado em Campina Grande, na Paraíba, na área também da computação. E depois de um tempo trabalhando no mercado e na Universidade Fevale, eu fiz o doutorado na PUC aqui de Porto Alegre, na área de ciência de dados. E desde 2013 eu trabalho aqui na Universidade Fevale. Hoje eu atuo como coordenador dos cursos ligados à computação, ciência da computação, sistemas de informação e análise e desenvolvimento de sistemas. E trabalho em várias frentes também aqui na universidade ao longo dessa trajetória. E atuo há bastante tempo também no Logicando, no projeto de extensão. E agora sobre o projeto, o que é o Logicando e como surgiu essa iniciativa na Fevale? Antiga, né, Juliano? Bem antiga. O projeto Logicando, ele é de meados de 2015. Ele fazia parte de um programa de ciência e tecnologia que a gente tinha na universidade. E desde 2019 ele virou um projeto com suas próprias pernas, digamos assim, ligado aos cursos de computação da universidade. E desde 2019, então, a gente tem uma frente mais focada em tecnologia da informação, digamos assim. Antes ele tinha parcerias com projetos ligados às engenharias, à química, física e dentre outras áreas. Então, a partir daí surge o Logicando. Não sei se eu esqueci alguma coisa, Débora. Não, é isso mesmo, assim, o Logicando, ele surge também num período... Na verdade, ele se consolida como um projeto de extensão na área, né, de tecnologias da informação, como o Juliano colocou, cujo objetivo é o desenvolvimento do pensamento computacional com foco no contexto escolar. E ele surge, assim, num período muito importante, porque em 2022 foi consolidada, então, a BNCC Computação, né? E, então, onde as escolas hoje, né, toda a educação básica, ela precisa desenvolver esses elementos de pensamento computacional, desenvolver a cultura digital no contexto da educação. E, nesse sentido, o projeto, ele faz uma contribuição muito grande, né, do ponto de vista social, levando, então, esse conhecimento que a universidade tem, né, tanto do ponto de vista técnico, metodológico, científico, para dentro das escolas, né, auxiliando, então, essa implementação desse desenvolvimento da cultura digital e da computação nas escolas, de uma forma, assim, bem orgânica, no sentido de que tanto a gente leva questões que a gente desenvolve aqui, né, Juliano, como a gente tem demandas que as escolas trazem, e a partir disso a gente desenvolve soluções. Eu acho que essa troca é bem legal, né, Juliano? Sem dúvida. E nesse processo todo, nessa relação, estão envolvidos os nossos professores, os nossos alunos, bolsistas desses cursos que eu havia citado antes, né? Alunos de escolas, a gente foca bastante em 8º e 9º ano e ensino médio, mas já fizemos atividades com uma gurizada menor também, e envolvemos também professores
dessas escolas que nos procura e que atendemos, né, com a ideia de que eles possam replicar atividades, oficinas e desenvolver o pensamento computacional da gurizada. E quais são os cursos e as oficinas que são oferecidas atualmente? E o público-alvo, vocês destacaram como é que eles são abrangidos durante as atividades? Eu vou lembrar de algumas, aí tu lembra de outras. A gente tem oficinas diversas ligadas a pensamento computacional. A gente tem uma pegada maker também de tentar, durante a oficina, fazer com que os alunos desenvolvam alguma coisa, né? Então, a gente tem linguagens de programação. A gente usa bastante a linguagem de programação Python. É uma linguagem de programação, hoje em dia, mais popular no mundo, porque ela é uma linguagem de fácil aprendizagem. Então, com poucas linhas de código, a gente consegue explicar para os alunos como é que funciona estruturas um pouquinho mais complexas que tem dentro de uma linguagem de programação. A gente normalmente usa uma ferramenta que tem uma tartaruga que se move na tela e a gente consegue, então, aliar computação com conceitos também ligados à matemática, português e fazer eles perceberem que aquilo pode ajudar no dia a dia deles na escola, né? Além da oficina de Python, a gente tem a oficina do App Inventor, que talvez seja a oficina que a gente mais aplicou até então. O App Inventor é uma ferramenta computacional desenvolvida pelo MIT, que a gente consegue desenvolver aplicativos de uma maneira prática, assim, uma maneira fácil. Digamos que a gente vai colando os blocos que a gente chama. Como se fosse um Lego, né? Como se fosse um Lego, né? A gente vai montando e fica tudo mais fácil de programar, fica mais divertido, a gente consegue fazer coisas mais complexas com um tempo menor e os alunos gostam bastante dessa atividade. Vou deixar tu falar algumas, que aí depois eu volto com outros. Nessa linha do MIT, hoje, já desde o ano passado, né, a gente tem investido também numa outra plataforma, que é a Octo Studio, que nasce de uma demanda de as escolas usam muito uma plataforma chamada Scratch, que, na verdade, tanto o Scratch quanto o Octo Studio são plataformas que permitem que tu desenvolva jogos digitais, né? Ou desenvolva simulações, ou desenvolva histórias, enfim, que tu consegue colocar a tua criatividade ali e a partir, né, de tu tem personagens e tu tem cenários e tu programa esses personagens e esses cenários e tu desenvolve o que tu quiser, nas áreas que tu quiser. E o Octo Studio é uma plataforma hoje que atua, né, que acontece dentro do contexto dos dispositivos móveis, né? Então, digamos que ele é o filho de dispositivo móvel do Scratch hoje, que é muito usado e famoso nas escolas, né? Então, vejam que também é uma plataforma nessa perspectiva Lego, ou seja, o estudante ele não precisa ter um aprofundamento do que está por trás, mas ele precisa ter uma lógica para desenvolver aquela solução, montando esse conjunto de blocos que vão fazer com que as coisas aconteçam, né? A gente também trabalha, e também é do MIT, né? A gente também trabalha com Code.org, que também é uma plataforma na perspectiva de jogos que tem várias possibilidades. A gente trabalha a robótica, né, Juliano? E aí, depois, algumas demandas, assim, das escolas em geral. Eu digo, a gente, por exemplo, uma demanda é uma questão que envolve a programação para robôs, uma coisa bem específica. Então, a gente atua, a gente até já fez um trabalho, né, nessa perspectiva com uma escola aqui da região. A gente participa também das feiras de iniciação científica, acho que isso é uma coisa legal, assim, né? Acho que até tu pode falar, né, Juliano, teve essa experiência? A gente, só pegando as oficinas de robótica, a gente trabalha com os robôs da Lego, que a gente tem ali no curso. Então, a gente faz algumas dinâmicas com os alunos utilizando os robôs da Lego. E agora a gente está com um kit novo que a gente está estudando para poder fazer algumas oficinas com esse kit.
que não é da Lego, é um kit chamado Mob Kit, e a gente está fazendo estudando, na verdade, para a gente poder fazer as oficinas. Quanto à Feira de Iniciação Científica, o ano passado a gente teve uma experiência bem bacana. Alguns alunos de uma escola aqui próxima de nós, de Estância Velha, o Colégio Arthur Conrad, nos procurou para a gente tentar auxiliar os alunos num projeto que eles queriam fazer para a Feira de Iniciação Científica, que envolvia a internet das coisas, uso de sensores, capturar dados e transmitir esses dados para algum lugar, basicamente. E aí a gente fez um projeto de uma planta que tinha sensor de umidade, temperatura, e eles conseguiam captar e perceber o que ela estava mostrando, né, na tela, e acender LEDs de acordo com a falta de água que tinha na plantinha, para ela avisar que estava faltando água e coisas do tipo. Foi uma experiência bem bacana, foi com 4 alunos do 9º ano, né? Eles foram muito bem na Feira de Iniciação Científica, ficaram bem felizes. A gente também gostou bastante da experiência. E as atividades, elas são realizadas aonde? Elas são online também? Isso é uma questão bem interessante, porque olha só, a gente falou que como projeto surgiu em 2019, né? E aí, em 2020, nós tivemos a pandemia. Então, assim, olha, eu acho que a gente nunca trabalhou tanto quanto 2020 e 2021, porque a gente teve muita demanda das escolas para formação, né? A gente teve uma experiência, assim, bem interessante com o município de São Leopoldo. A gente praticamente fez formações, assim, muitas das formações que eles utilizaram e conseguiram utilizar ferramentas com os alunos no contexto do ensino remoto emergencial naquela época, né? Então, naquela época, sim, a gente se estruturou com oficinas online. 2021 foi praticamente isso, né, Juliano? E depois, claro, depois a gente começou a voltar, né, pro presencial e vida que segue, vida normal. E aí, então, as oficinas hoje, elas são presenciais, tá? Hoje, a gente atua na universidade, a gente traz os alunos para a universidade, tá? Num evento que a gente chama de Logicando Day, né? No primeiro Logicando, a gente teve aqui mais quase 200 alunos, né? Várias escolas públicas aqui da região, em que a gente ofereceu várias oficinas em paralelo, assim. O evento aconteceu o dia inteiro, né, porque tem escolas que têm aula de manhã e de tarde, enfim. E aí, então, os alunos vêm até a universidade. Que alunos são esses, né? A gente tem como foco os alunos dos anos finais do ensino fundamental, a partir ali do 6º ano, então, até o ensino médio. Mas a gente já atendeu alunos, por exemplo, do 4º, do 5º ano, né? Em função de que se tem essa demanda, a gente atende, né? Ou, às vezes, vem os alunos, por exemplo, a gente tem uma escola de São Leopoldo, que os alunos de robótica vêm para cá, e é a turma misturada, né? Mas o nosso público mesmo é ali, anos finais e ensino médio. Então, atualmente a gente trabalha dessa forma, os alunos vêm até a gente, mas isso é algo que é um desenho que a gente estruturou porque a gente entendeu, né, Juliano, que era um desenho importante para a gente mostrar como que as tecnologias funcionam e as possibilidades dessas tecnologias, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para a comunidade vir até a universidade. Porque quando eles vêm, eles têm as oficinas, mas a gente também faz momentos em que eles conhecem espaços da universidade, conhecem a biblioteca, conhecem o centro de design, conhecem os outros nossos laboratórios, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, assim. E nós tivemos casos bem interessantes de alunos que dizem pra gente, prof, eu vou fazer Fevale, sabe? Então, esse se sentir parte da universidade também é um dos resultados, né? Por enquanto, intangível, né? Mas certamente com o tempo tangível, porque certamente a gente vai ver aí alunos ingressando a partir desse trabalho, né? Para te ter uma ideia de números, no ano passado, em 2024, a gente fez um Logicando Day,
que tivemos 13 escolas vindo para o nosso evento, e escolas de São Leopoldo, de Novo Hamburgo e de Campo Bom. Né? Foi um evento maior que a gente fez. Esse ano a gente mudou um pouquinho a lógica, a gente está fazendo Logicando Day com algumas escolas específicas, e a gente já fez com várias escolas. E também a gente vai às escolas de vez em quando, né? Quando surge uma necessidade. A gente fez com o SESI, né, de São Leopoldo. A gente fez no início no meio do primeiro semestre. A gente atuou com 4 turmas de primeiro ano lá no SESI, levando também as nossas oficinas. Foi bastante interessante. E a gente atua bastante, né, com esse público que a Débora comentou, e também com professores. A gente fez uma oficina este ano, uma espécie de Logicando Day com cerca de 20 professores de um colégio ali de Estância Velha, para que eles pudessem replicar também em sala de aula. E como funciona para participar do Logicando? Eles se inscrevem? Como é que funciona? Eu acho que a maneira mais prática, né, é usar o e-mail do Logicando, que é o logicando@fevale.br, né? Tem o site Logicando, projetos.fevale.br/logicando, dá para entrar em contato conosco por lá também. E também via o TI Fevale, que é o nosso canal ali no Instagram. Dá também para mandar uma mensagem por ali que a gente vai responder também e vai colocar em contato com o Logicando. E assim, como vocês quais assim foram os momentos mais marcantes para vocês durante esse projeto até agora? Olha, eu acho que assim, como professora, né, pesquisadora, extensionista, né, eu acho que para mim o mais marcante é quando eu vejo, por exemplo, essa relação, né, essa tríade funcionando, né. Então, hoje no projeto Logicando, a gente tem, por exemplo, uma mestranda e uma doutoranda, né, do programa de pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social, que são professoras da rede pública. Então, quando eu vejo essas alunas, né, engajadas, tanto na pesquisa como na extensão, de uma forma bem orgânica, né, e trazendo seus alunos para cá, e levando soluções, de certa forma, a gente construindo junto com elas soluções para os problemas que elas têm. E esses alunos, depois de passarem pelo projeto, né, da gente trabalhar com eles, né, Juliano, eles também agora voltarem ao projeto na forma de contribuição, ou seja, eles agora serão quem vão dar as oficinas, digamos assim, sabe? Eu acho que isso, para mim, é um momento marcante, porque isso reforça exatamente o que eu acredito e reforça que a gente está no caminho certo e que esse é o papel, sabe? Tanto nosso quanto da universidade. Então, para mim, é um momento marcante, assim, quando eu vejo as alunas fazendo essa relação e os alunos delas vindo e também contribuindo. Acho que isso é muito legal. Algumas coisas que marcam sobre a minha ótica, assim, primeiro perceber em várias das oficinas o quanto alguns alunos despertam para a tecnologia e têm uma noção de que aquilo também não é tão complicado quanto parece, né? Isso é bom tirar essa complicação, assim, que está ligada à informática, quando tu consegue fazer umas coisas bem bacanas, com pouco código, com pouca complexidade ali na oficina. Os alunos ficam alegres, divertidos, né? Bem, uma outra coisa, acho que os nossos bolsistas, olhando para os nossos bolsistas da graduação, eles também têm uma aprendizagem de lidar com essas pessoas, com essas crianças, com os professores que vêm nos visitar, e eles crescem muito com isso também. E já tivemos alunos que chegaram à graduação da universidade e o projeto, né,
teve alguma interação com eles em algum momento, né? Acho que isso marca bastante. E como então os estudantes aqui da Fevale podem se envolver no projeto e quais são os benefícios que eles têm, tu comentou agora, né? Participando desse projeto e auxiliando então os alunos. Para participar do projeto, a gente tem alguns bolsistas, né? Alguns são voluntários e alguns recebem bolsa. A gente sempre tem bolsas abertas no início assim, do semestre, né? Claro que aí depende da quantidade de bolsas, mas via logicando@fevale.br pode se candidatar, né? A gente já teve, inclusive, bolsistas de outras áreas que não da tecnologia da informação. Acho que vale a pena salientar. A gente teve bolsistas do audiovisual que nos ajudavam com outras tarefas relacionadas, né? Acho que da pedagogia também. Da pedagogia também. Então, não está aberto, não é restrito aos alunos somente de tecnologia, embora o nosso foco sejam as oficinas, mas a gente tem outras atividades no projeto que a gente gostaria de fazer também, como, por exemplo, um documentário sobre o projeto, porque ele já tem bastante tempo. A gente precisa de controlar o nosso site, ser mais efetivo em rede social, então precisamos de outras áreas. E quais são quais são as parcerias que vocês têm? Antigamente vocês tinham uma parceria com o projeto Jovem Aprendiz, vocês ainda têm? Ou como é que funciona isso? Sim, temos a parceria com o projeto Jovem Aprendiz, com um projeto que trabalha com a questão dos idosos ali, né? Na verdade, assim, a gente, até nas atividades, né, Logicando Day que a gente faz, a gente inclusive abre para outros projetos que tenham essa relação, né? Por exemplo, o Lavurs, que trabalha com a questão essas questões relacionadas a desastres. Por quê? Porque daqui a pouco os alunos podem até pensar, né? Ou a gente pensar uma oficina junto, algo que esteja relacionado, construir tecnologia para isso. Então, sim, já temos parcerias com esses projetos e estamos abertos também a outras parcerias. A gente teve várias parcerias com escolas também, né? Com diversas escolas, acho que São Leopoldo, Campo Bom, Novo Hamburgo. Com prefeituras, né? Já tivemos várias interações com prefeituras de Campo Bom e São Leopoldo. E, como a prof. Débora falou, estamos abertos a novas parcerias, né? A gente está sempre procurando mais coisa para fazer. E pensando assim na formação científica tecnológica, qual que é a importância do Logicando, então, nesse ensino do aprendizado computacional, né, para as crianças, para os jovens, né, da comunidade em geral também? A gente pode falar os dois até, né, Juliano? Eu vejo que a grande contribuição do Logicando é justamente pensar essa questão de soluções para problemas reais. Então, tu vê, né? Ou seja, é uma ciência e tecnologia aplicada. Então, tu identifica um determinado problema e o projeto pode contribuir para a solução daquele problema, seja ele do ponto de vista tecnológico ou metodológico, até no uso das tecnologias. E eu acho que até uma coisa interessante assim, da gente falar por exemplo, nós tivemos as enchentes em 2024. Uma das escolas que é nossa mega parceira, assim, a gente já trabalha há um bom tempo, né, que é a Escola Castro Alves, em São Leopoldo, ela foi duramente atingida, né, lá no bairro Vicentina. E nós fizemos um movimento aqui no projeto para ajudá-la. E a instituição, a Fevale, então, fez uma doação que a gente faz, né, de equipamentos que a instituição, para a instituição
não têm utilidade, mas são equipamentos muito bons que para as escolas têm. E hoje eles estão assim, a gente ajudou a reconstruir de certa forma, né? Também fomos um dos parceiros nessa reconstrução, não só lá na Castro Alves, mas em outras situações. Atuamos também na escola de aplicação, né? A gente fez uma oficina lá. Então, ou seja, a gente essa contribuição social do projeto Soluções para Problemas Reais, assim, acho que isso é muito legal, sabe? E isso é um grande aprendizado para os alunos, assim, eles enxergarem essa relação, né, com a comunidade. E acho também que o projeto ele tem uma contribuição em desenvolver o raciocínio lógico de quem participa. A gente deixa, inclusive, outras atividades para que sejam feitas por eles, se eles quiserem, né, depois. Porque no mundo que a gente vive, muito digital, né, e a computação está presente demais em vários aspectos da nossa vida, e mesmo que aquela criança, aquele jovem, não vá seguir uma carreira ligada à tecnologia, certamente o raciocínio lógico computacional, se desenvolvido, vai ajudar ela em qualquer profissão que ela tiver. Né? Então, acho que isso contribui bastante com os jovens, né, que participam dessas oficinas que a gente faz. E quais são os planos futuros do projeto? Então, os planos futuros é só melhorar, né, Juliano? Eu acho que assim, né, poder atingir, né, um público maior, no sentido de escolas até e público aqui na volta, né, que a gente ainda não conseguiu atingir por falta de braços, né, não de vontade, né, e também pensar em algumas ações assim direcionadas para um contexto em que a gente possa atuar, por exemplo, talvez no ensino médio, já que tem essa questão, né, da preparação para o mundo do trabalho, então a gente poder contribuir também nessa perspectiva, né? Acho que, enfim, acho que sempre melhorar, né? Acho que isso é uma caminhada que a gente vem fazendo, né, Juliano, assim, no projeto, a gente vem aprendendo, né? Eu acho que isso, vem aprendendo e vai melhorando. Acho que agregar oficinas diversas também, a gente, por exemplo, esse ano, na verdade, desde o ano passado, a gente agregou oficinas ligadas à inteligência artificial, que é um tema que está em voga, né? Então, a gente já tem oficinas ligadas à inteligência artificial. A tecnologia muda muito rapidamente, a gente precisa estar antenado, né? Além disso, como a professora Débora falou, a gente tem a intenção de atingir outras escolas, né? Outros espaços, né? Quem sabe outras cidades, outros municípios da região. Então, a gente está sempre fazendo contato, né? Para tentar resgatar alunos diferentes e para a gente chegar mais longe, diversificar mais o nosso público. Né? Em relação aos professores que participam do projeto, como vocês envolvem eles para ensinar eles também a ensinarem os alunos, né, com esse conhecimento lógico e computacional? A gente faz oficinas muito parecidas com as oficinas que a gente faz para os jovens, né? Nessa última que fizemos para cerca de 20 alunos, inclusive alguns alunos da Escola Castro Alves, que são super parceiros nossos, eles estavam presentes, eles ajudaram na atividade com professores da outra escola. Foi muito bom, é legal ver a gurizada super autônoma tentando ajudar, né? Mas é uma oficina muito parecida. Alguns temas a gente, talvez em algum momento a gente mude um pouquinho a complexidade e tal, mas é bem parecido com o que a gente faz para os jovens, tá? Não muda muita coisa. E agora, então, para encerrar o nosso bate-papo, olhando diretamente para a câmera, vocês podem fazer um convite a quem quer participar, então, do Projeto Logicando e a conhecer melhor ele. Então, estão todos convidados a conhecer, participar do Projeto Logicando, nos visitar nos Logicandos Days que fazemos, né? Eles ficam
A gente põe sempre no Instagram do curso de TI, @TIFevale. Então, estão todos convidados a participar. Qualquer coisa é logicando@fevale.br e a gente responde vocês. E estando aqui na Fevale, dá uma passada ali na sala 101 do Prédio Verde, né? Sempre né, a gente está por ali, é um laboratório aí também que surge dessa relação aí, ensino, pesquisa e extensão, ou no CETED ali no segundo andar do Verde, sempre vai ter alguém do projeto por ali, ou pelos meios que o prof. Juliano colocou, vai ser super legal ter vocês junto com a gente. Então, eu agradeço muito a participação de vocês aqui no Podcast On. Nossa, a gente que agradece. Muito obrigado. Neste episódio do Podcast On, conversamos sobre o projeto Logicando com os professores que integram o projeto Débora Anice Barbosa e Juliano Varela de Carvalho. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês terão acesso ao nosso Instagram, @podcaston Revista Fevale, ao nosso YouTube e Spotify. A produção é das minhas colegas Laura Stum, Liz Cardoso, do meu colega Ramon Ferreira e eu, Letícia Flesch. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!